A todos o nosso muito boa noite. O governo da RDC e Grupo Rebelde do M23 assinaram um acordo de cessar-fogo, marcado por manifestações em várias cidades do país. Mais de 10 famílias na Camama estão ao relento há quase uma semana. A quarta etapa das condecorações está concluída. Mais de 600 figuras tiveram medalhas impostas. É sábado, hoje, o dia 19 de julho de 2025. Vamos atualizar a informação. Mais uma vez, o nosso muito boa noite. Mais de 10 famílias estão ao relento há quase uma semana no município da Camama. As famílias foram desalojadas e, portanto, assistiram à demolição das suas casas pela fiscalização no município, alegando, portanto, ocupação indevida dos respectivos terrenos. Expostas ao relento e desprotegidas, estão cerca de 11 famílias que há quase uma semana ficaram sem as casas, demolidas supostamente por membros da fiscalização da Administração Municipal da Camama e com envolvimento de elementos ligados ao Partido dos Camaradas do referido município. Segundo os desalojados, a mandatária é uma cidadã de nacionalidade chinesa que alegadamente subornou as pessoas para demolirem as casas que foram erguidas no seu espaço de terra. Só surpreendemos segunda-feira, estão a partir as casas com as máquinas. Essa chinesa apareceu para destruir. A dizer que ele é a dona do território, nós não conhecemos a chinesa. E essa chinesa chama-se Lindinha. Nós não conhecemos a dona chinesa, só conhecemos o Assênio. O Assênio é que tem que vir ter conosco para podermos conversar com ele até em que ponto podemos chegar. E pelo anos que ele já está, desde que tirou todo mundo do cultivo, já ninguém quer indemnização, queremos o nosso território. As blusas da OMA, querem com as senhoras, eles baterem tudo, queimaram. Os dinheiros nas casas, entraram nas casas fiscais, tudo, roubaram. Aqui o senhor perdeu 300 mil, tem um senhor que perdeu 500 mil, tem aí 50 mil, lá nas casas de onde fizeram. As casas com os bebês, assim no colo, sai em casa, sai, a temporada, mas assim você cai aí. Ao menos ia nos dizer qualquer coisa, não. Senhora, está aqui esse sítio, está aqui o quê? Ficaram a carregar as coisas nas carrinhas, porque já tem sítio para vos dar. Afinal de contas, aquilo era mentira. Entretanto, o administrador municipal adjunto para a área técnica e serviços comunitários da Camama, Álvaro Martins, diz tratar-se de cidadãos invasores com zonas de origem identificadas. No dia da ação que visava a retirada dos invasores do espaço, foram colocados à disposição dos mesmos meios suficientes para o transporte de pessoas e bens para áreas indicadas pelos mesmos. Estamos a falar de sensivelmente 11 famílias que usaram os meios disponibilizados para levar os seus pertences e assim mesmo para as zonas que queriam, que indicaram. Posso assim dizer que quem está no local ao relento nesse momento são as pessoas que se quiseram manter naquele espaço. E o secretário da Comissão Executiva do Comitê Municipal do MPLA, na Camama, Manuel Salvador, esclarece que os cidadãos não são membros do Partido dos Camaradas, a julgar pela conduta apresentada pelos mesmos. Nós não os reconhecemos como tal porque a conduta do militante do MPLA é uma conduta exemplar e disciplinada e o militante do MPLA não pauta por essas práticas. Ora, ademais, o que tivemos de informação é que o espaço é propriedade da empresa Uniprev e os cidadãos que lá se apresentam são meros invasores. Nós, a Comissão Executiva, no nosso comunicado, demos voz de que não os reconhecemos, que não são militantes do MPLA que praticaram esta ação e apoiamos incondicionalmente, em nome dos amigos e simpatizantes do MPLA a nível de toda a extensão do município, apoiamos a administração municipal a prosseguir com a sua ação no quadro da reposição da legalidade que se impõe. O Movimento de Estudantes de Angola, MEIA, realizou hoje em Luanda uma manifestação em protesto pela subida das propinas a 20,74%, pelo encerramento dos cursos de enfermagem e análises clínicas, assim como pela subida de combustíveis e também a falta de transportes públicos, o que, segundo os estudantes, agrava ainda mais o custo de vida. Em nota à imprensa, o Governo Provincial de Luanda avançou que viabilizou a manifestação, um assunto que vai acompanhar ainda ao longo deste serviço informativo.
Na Lunda Norte, um grupo de cidadãos saiu às ruas do Dundo neste sábado numa manifestação pacífica contra o aumento do preço dos combustíveis. O protesto decorreu de forma ordeira e sem registro de incidentes, tendo sido acompanhada pelas autoridades locais. A nossa equipa esteve no terreno e traz os detalhes nesta reportagem do... A subida do preço do combustível, as famílias poderão, de facto, carecer e sofrer ainda mais. Então, nós clamamos com que o Estado Executivo possa, sim, todavia, baixar o preço dos combustíveis para facilitar a vida do concidadão. O movimento, semelhante a manifestações registradas nos últimos dias em Luanda, decorreu de forma ordeira e sem registro de incidentes, com acompanhamento das autoridades locais. Segundo os organizadores, a iniciativa não pretende confrontar o governo, mas sim chamar a atenção para os efeitos dos reajustes no custo de vida, especialmente nas comunidades mais carenciadas. Precisamos que o governo preste mais atenção à nossa província, preste atenção à crise que assolou. Veja que um cidadão que não tem emprego, o combustível subiu. E para quem trabalha com um salário de 30 mil. As forças da ordem mantiveram-se no local com postura preventiva, garantindo a segurança e o respeito pelo direito à manifestação. A manifestação encerrou de forma pacífica, reforçando o apelo por soluções inclusivas e diálogo construtivo entre a sociedade civil e o Estado aqui na Lunda Sul. Capacitação de vendedeiras, literacia financeira, boas práticas comerciais e segurança no trabalho em destaque. Está concluída a 4ª cerimónia de condecorações. Durante 2 dias foram condecorados 670 cidadãos, entre políticos, académicos, líderes religiosos, jornalistas e membros da sociedade civil. No último dia da 4ª cerimónia de condecorações, várias personalidades viram os seus feitos reconhecidos no quadro das celebrações dos 50 anos da nossa independência. São cidadãos que dão e deram muito de si, alguns até a própria vida, para o engrandecimento de uma nação que se prepara com orgulho para celebrar o jubileu. Para os distinguidos, o sentimento era de gratidão e de compromisso renovado com a pátria. É, acima de tudo, um reconhecimento de responsabilidade para continuarmos a preservar os valores de patriotismo, mas para assegurarmos o contínuo desenvolvimento do nosso país. É uma satisfação que não é apenas pessoal, ela se estende à minha família, obviamente, e os meus colegas com quem eu trabalho há mais de 28 anos e eu entendo que eles também contribuíram significativamente para este reconhecimento. Há 46 anos, a serviço da educação, Guilherme Silva, antigo presidente do Simprof, integrou a lista dos condecorados. Para o académico, todo o esforço valeu a pena, assegurando que a luta para a melhoria da qualidade da educação em Angola vai continuar. Eu sinto-me feliz de estar aqui entre personalidades do país, no sentido de representar os professores e não só, e continuarmos a lutar pela melhoria da qualidade da educação em Angola. Dom Manuel Imbamba esteve entre os distinguidos. O líder da CIAST espera que este reconhecimento se constitua numa mola impulsionadora para que possa trabalhar mais por uma Angola melhor para todos. O meu sentimento é de gratidão, de muita alegria e que este reconhecimento me motive mais para poder dar o melhor de mim por uma Angola de todos e para todos, uma Angola inclusiva, uma Angola fraterna, uma Angola tolerante, uma Angola que tenha uma nova cultura política 50 anos depois, para que verdadeiramente estes momentos de convívio, de partilha, de solidariedade, de inclusão e de amizade sejam o nosso modo de ser habitual. Na comunicação social foram muitos os condecorados
Dentre eles, o emblemático jornalista Alves Fernandes. Para ele, o sentimento é... Bem, somos devedores de uma explicação às novas gerações. O que é que falhou e porquê? Que os próximos 50 anos não tenham as mazelas destes nossos primeiros 50 anos de independência. Portanto, missão em cumprimento. Só estará cumprida quando cada um de nós partir para a eternidade. Dos 670 condecorados nesta quarta cerimónia, 187 cidadãos foram distinguidos com a medalha da classe Independência, enquanto 483 receberam a medalha da classe Paz e Desenvolvimento. Figuras do desporto e da cultura estiveram entre os condecorados deste sábado na classe Paz e Desenvolvimento. Leila Lopes, Robertinho Meiacul e Erlander Coimbra integram a lista. Numa altura em que se prepara para celebrar os 50 anos de independência, Angola é uma nação que sempre contou com os seus filhos. Filhos que se destacaram como fiéis embaixadores do país em distintas áreas e levaram bem alto o nome de Angola. É o caso de Leila Lopes, que em 2011 foi coroada Miss Universo e distinguida hoje pelo Presidente da República com a medalha na classe Paz e Desenvolvimento. Muito orgulhosa, muito feliz, sentem a voz tremular, então devo dizer que sinto-me extremamente emocionada também e quase que faltam palavras para descrever o momento, mas sou muito grata à nação, ao Presidente, pelo reconhecimento. Proletário e Meiacul, dois ícones da música nacional, estiveram também entre os condecorados. A imprensa, os artistas não esconderam a satisfação pelo reconhecimento. Estou muito feliz, sinto muito feliz, é um reconhecimento, enfim, estar aqui nesse programa tão grande da nossa terra é um orgulho. Mas é um momento muito emotivo e tenho que agradecer, valeu a pena e vale sempre a pena cantarmos Angola, estarmos dedicados ao nosso país. Posso agradecer, é alguém muito especial. Claro que muda não só para mim, como também para os jovens que olham para essa nação, que olhem para essa nação como a pátria-mãe e que temos deveres acrescidos nesse país. Henrique Miguel, ou simplesmente Riquinho, o empresário que se destacou como promotor de eventos, integrou a lista dos condecorados. No final da cerimónia, era um homem feliz. Era a homenagem que me fazia falta para me incentivar a continuar, uma vez que eu já tinha programado tanto a minha reforma aos 60 anos. Agora vou desreformar e vou até os 70 e tais, 80, até onde der. Angola é uma nação que carrega uma trajetória de suor, lágrima e também de alegria, onde o desporto em diferentes modalidades tem as suas impressões digitais. Erlander Coimbra e Kikas são dois nomes sonantes do basquetebol nacional que estiveram entre os distinguidos. O desporto seja reconhecido, que tenha também aquilo que os outros conseguiram ter, paz social, garantia de que terão uma velhice segura, sem problemas, para que não haja mais atletas indigentes depois de terem dado pela pátria tudo o que deram nestes 50 anos. É uma enorme felicidade para mim porque valeu a pena e ser condecorado num dia, nos 50 anos da independência nacional. Portanto, sinto-me bastante feliz e quero agradecer a todos aqueles que de uma forma apoiaram-me incansavelmente, em especial a minha família, aos meus pais, que tudo fizeram para que não me faltasse nada. A quarta cerimónia de condecorações, que terminou neste sábado, homenageou a mulher angolana. Nesta sexta-feira à noite, o dia estava reservado à outorga da Medalha Paz e Desenvolvimento. Entre os condecorados, o destaque para individualidades ligadas à saúde, jornalistas, desportistas e artistas. Individualidades ligadas à saúde em Angola também foram condecoradas nesta quarta fase pelo Presidente da República com a Medalha Paz e Desenvolvimento. Este reconhecimento tem a dimensão do trabalho que temos estado a fazer. É uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade de termos continuado a trabalhar para que, portanto, o engrandecimento do bem-estar da nossa população. Portanto, o facto de ter reconhecido, recebido, portanto, a medalha por parte de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, honra-nos muito
e, tanto, deixo aqui a mensagem de que irei continuar a trabalhar para o bem da população. É um reconhecimento ao conjunto de pessoas com quem eu trabalhei durante este tempo. Quero também aqui deixar um agradecimento a toda a minha família, aos meus pais, os meus filhos, pelos sacrifícios consentidos, sobrinhos, irmãos, a todos. Eu não dedico somente o prémio a mim, mas primeiro para a família e para cada angolano que tem sido beneficiado com aquilo que eu posso oferecer. Entre os condecorados com a medalha Paz e Desenvolvimento estiveram também jornalistas, desportistas, acadêmicos, artistas e muito mais. É uma medalha que me foi posta ao peito, mas que também é transportada para outros tantos invisibilizados nas suas ações desta nossa pátria. Uma enorme satisfação para a minha família, sobretudo para os meus pais, os meus filhos e, como não podia deixar de ser, para toda a classe jornalística que em Angola trabalha noite e dia e que tem feito o seu trabalho. Óbvio que é uma alegria. Quando éramos chamados, sempre o fizemos de forma altruísta, sem qualquer tipo de pensamento em contrapartidas, ou se calhar o único pensamento era levantar a taça e trazer para Angola e sentir a catarse do povo angolano. Por isso é um momento de regozijo e estamos felizes. Sempre uma honra estar aqui para ser condecorado a este nível. Considero esta condecoração bastante transversal para as minhas organizações e não só, a minha família, que se sente regozijada pelo facto de ter sido reconhecido. Como disse o próprio Presidente nas suas palavras, é mais um incentivo para fazer novas músicas sobre Angola, músicas sobre a nossa terra. Estou muito satisfeito, muito contente. E pronto, dedico este prémio a todos os artistas, a todos os fazedores de arte. As condecorações acontecem no âmbito dos 50 anos da independência nacional, a assinalar-se a 11 de novembro do corrente ano. As vendedoras do mercado da Mabunda foram capacitadas hoje em matéria de boas práticas comerciais, literacia financeira, higiene e segurança no trabalho. A iniciativa é da Escola Nacional do Comércio. As vendedoras do mercado da Mabunda começam agora a abraçar um novo desafio, aprender a teoria do que muitas vezes já fazem na prática. Neste sábado, as comerciantes foram capacitadas com conhecimentos comerciais, financeiros e de higiene. Nosso objetivo com estas ações de formação é capacitar as nossas vendedeiras com habilidades de comércio. Nós pretendemos fazer com que esta ação se replique nos outros municípios, em outros mercados, porque ela está alinhada com o plano de comércio e o nosso programa de municipalização para capacitação comercial, que visa descentralizar a formação em todos os municípios. A iniciativa da Escola Nacional do Comércio enquadra-se nos esforços conjuntos de valorização do comércio informal, inclusão financeira e promoção de condições dignas de trabalho em alinhamento com as políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Com esta palestra, nós estamos a criar um novo desafio para as nossas mamás serem bem boas gestoras dos seus próprios negócios. A segurança está bem, aqui não temos assaltos, não temos a fiscalização, temos a polícia, temos um posto de polícia aqui próximo, temos o controle bem cerrado para podermos manter a segurança. Toda a gente pode vir aqui, o mercado está inovado, graças ao senhor governador, fez aqui uma requalificação do mercado com o objetivo de dar melhores condições de sanidade a toda a população e não só. Serviços financeiros e práticas de higiene alimentar e segurança no local de trabalho. O Banco BCI tem o pacote Zungueira, que é um pacote que nós nos identificamos como Escola Nacional de Comércio e vamos então capacitá-las de como este serviço de microcrédito simplificado pode ajudá-las na alavancagem dos seus próprios negócios. Neste momento nós temos aproximadamente 100 a 150 vendedoras dentro do recinto. Bom, a Escola Nacional de Comércio não vai dar nenhum valor. O ato contou com a presença de representantes institucionais, autoridades locais,
técnicos formadores e beneficiárias diretas da formação, no momento que reforça a importância do conhecimento como ferramenta de transformação social e económica. Vamos agora voltar à notícia já aqui anunciada. O movimento dos estudantes de Angola Meia realizou hoje em Luanda uma manifestação em protesto pela subida das propinas a 20,74%, pelo encerramento dos cursos de enfermagem e análises clínicas, assim como pela subida de combustíveis e a falta de transportes públicos, o que, segundo os estudantes, agrava ainda mais o custo de vida. Em nota à imprensa, o Governo Provincial de Luanda avançou que viabilizou a manifestação. De acordo com o presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, o temor é que com a subida do preço do gasóleo, a gasolina venha a enfrentar também outra subida. Eles também vão subir o preço da gasolina agora. Nós temos que estar preparados porque daqui a pouco sobe a gasolina. Em nenhuma parte do mundo o gasóleo é mais caro que a gasolina. Quer dizer, daqui a pouco a gasolina vai subir. Se a gasolina subir, o táxi pode chegar aí 500, 600 kwanzas. E quem vai conseguir subir o táxi a 600 kwanzas? Outra preocupação recai sobre a subida do preço das propinas, sobretudo nas universidades. O governo de 2021 até agora fechou 2.000 escolas públicas. Encerrou todas as escolas públicas de saúde, só deixou uma da Huila. Então, você tem 80% das escolas que são privadas, você fecha as escolas públicas. A manifestação teve o seu percurso na Rua Angola Quiloange, seguiu para a Rua Cônego Manuel das Neves e foi contornada na Avenida Ho Chi Minh, terminando no Largo Soweto. O município da Samba realizou hoje uma campanha de apoio ao presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço. O ato juntou militantes e simpatizantes do MPLA. O município da Samba diz que está presente no apoio ao presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço. Estamos a afirmar o nosso compromisso com o camarada presidente João Lourenço, com o objetivo de darmos aqui o ênfase para mostrar que não é necessário nós incitarmos a discórdia, o vandalismo e criar aqui faltas de respeito aos mais velhos para continuarmos a ter a paz. Então precisamos fazer a manutenção da paz, precisamos de promover o discurso positivos, que não sejam discursos de ódio. Agradecer ao nosso primeiro secretário provincial, camarada Luís Nunes, com ênfase, com o objetivo de trazermos aqui a nossa realidade. Em entrevista cedida à imprensa, a primeira secretária municipal, Loide Faria, referiu que o Executivo tem estado empenhado para dar melhores condições para os munícipes da Samba. Há muitos trabalhos que já estamos a fazer, o Governo está a trabalhar no sentido de dar melhores condições. Trazemos aqui o exemplo da rua da Toyota, está a ser requalificada para melhor traficabilidade dos nossos militantes, das nossas populações e habitantes. Agradecer também a presença de todos neste evento, que vai dar aqui o grande ênfase ao nosso mercado. Dar aqui o mercado da Mabunda, depois de nós reabrirmos o mercado da Mabunda, trouxemos aqui a melhor qualidade para as populações. Hoje em dia, a pessoa pode vir ao mercado com o objetivo de comprar o seu peixe, mas tem qualidade. Já não é como antigamente. A juventude do município também foi chamada a fazer parte do apoio político ao presidente do partido e apontou alguns desafios enfrentados pelos jovens. Nós aqui no município da Samba temos muitos desafios e um dos desafios principais é o ato de consolidação social, em que os jovens devem encontrar-se em momentos como esse, momentos culturais e momentos de estabilidade, paz acima de tudo. Tem muitos programas e um dos programas que o município da Samba, propriamente a administração, realizou foi a questão da reabilitação e requalificação do mercado da Mabunda. Portanto, vai, obviamente, abarcar mais possibilidades dos jovens estarem num seio, digamos assim, condigno. Como militante, Moisés Amélia acredita que com os centros de formação a serem criados no município, mais jovens poderão estar integrados na sociedade. A Samba está a criar agora muitos centros de formações profissionais. Temos agora mais escolas, mais centros de formação profissional para tirar mesmo a juventude da ociosidade. Ou seja, são várias as políticas que o MPLA tem implementado e todos nós podemos ver aqui no município da Samba. E hoje vemos que o jovem da Samba já tem mais orgulho no município e está mais interlaçado com as políticas
do Estado. Mpelana Samba realiza ato político de massa em apoio ao presidente do partido, João Lourenço. O Hospital Geral Heróis do Kifangondo realizou a sua primeira jornada científica, um ano após a sua inauguração. A atividade visou apresentar o balanço das atividades daquela unidade hospitalar, que atende cerca de 500 pacientes por dia. O marco foi apresentado durante a primeira jornada científica da unidade hospitalar, realizada com o objetivo de expor os progressos alcançados desde a sua inauguração a 19 de julho de 2024. De acordo com o diretor pedagógico e científico da unidade, Paulo Salamanca, a jornada serviu para mostrar os impactos dos serviços prestados à comunidade. Num universo de cerca de 8 mil homens rastreados, nós rastreamos mais de 4 mil homens. E também, desde da campanha, que nos afirmamos como o principal hospital a fazer não só o rastreio, como a biópsia da próstata. Biópsia é essa que permite fazer o diagnóstico precoce e permite termos candidatos à cirurgia minimamente invasiva. Nesse caso, estamos a falar da cirurgia robótica. Nós somos o hospital pioneiro a fazer o tratamento de radioterapia do neuroeixo. Tratamento esse que exige uma complexidade muito superior a um tratamento de radioterapia do cancro da próstata, do cancro da mama. Então, queremos também, noutras especialidades, termos cirurgias minimamente invasivas, cirurgias laparoscópicas portanto, nós aqui temos condições técnicas para fazer cirurgias minimamente invasivas das articulações. De acordo ainda com o diretor, os casos mais frequentes são de malária, doenças cerebrovasculares e doenças diarreicas agudas. Entre os principais desafios da unidade está a necessidade de capacitação contínua de técnicos especializados para a resposta a casos de alta complexidade. Os próximos desafios é, de facto, nós capacitarmos cada vez mais os nossos e podermos resolver as complexidades. Com 37 áreas clínicas, 302 camas e um corpo técnico de 1.400 profissionais, o hospital atende em média 500 pacientes por dia, posicionando-se como uma unidade terciária de referência na província de Colli-Bengo. Já está em funcionamento na cidade de Moçambique o primeiro centro de coordenação operacional da Proteção Civil e Bombeiros da província do Namibe. Com tecnologia de ponta, o centro, construído e equipado no âmbito do programa FRAZAN, com participação do PNUD e financiado pela União Europeia, visa reforçar a capacidade institucional e técnica para a monitorização das alterações climáticas para a resposta rápida às emergências. Já está em funcionamento na cidade de Moçambique o primeiro centro de coordenação operacional da Proteção Civil e Bombeiros da província do Namibe. Com tecnologia de ponta, o centro, construído e equipado no âmbito do programa FRAZAN, com participação do PNUD e financiado pela União Europeia, visa reforçar a capacidade institucional e técnica para a monitorização das alterações climáticas para a resposta rápida às emergências. Este centro de coordenação operacional terá suas valências naquilo que é as equipas multissetorial, digo concretamente o Ministério da Agricultura, da Saúde e outros. Tivemos um grande ganho, sobretudo aquilo que foi a parceria, os parceiros, o FRAZAN concedendo-nos este empreendimento para poder mitigar aquelas situações, por exemplo, a questão de inundações e outra catástrofe, por exemplo, que vai assolando, por exemplo, a província. O vice-governador do Namibe considera o centro um instrumento importante para o combate aos fenómenos resultantes das alterações climáticas, como a seca e as inundações. A nossa região ela enfrenta vários desafios. Entre estes desafios, a seca por um lado e inundações por outro. É um serviço que vem para conferir alguma previsibilidade a esses fenómenos naturais e com isso mitigarmos os efeitos que, em alguns casos, têm se mostrado bastante
bastante prejudiciais à vida normal da comunidade. O Centro de Coordenação Operacional da Proteção Civil e Bombeiros do Namibe é o último dos 3, depois dos do Cunani Willa, com orçamento de 3 milhões de dólares no âmbito do Fresam. O centro representa o empenho do PNUD em contribuir para a construção de uma Angola resiliente. O investimento neste projeto foi em torno de 3 milhões de dólares, incluindo o Willa, Namibe e Cunene, e não só para os centros, mas para todo o projeto, portanto, todas as outras ações do projeto de que os centros fazem parte. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco não deixe de acompanhar o cessar-fogo entre o governo da RDC e o M23. Voltamos já a seguir. Outra vez o nosso muito boa noite. O grupo rebelde M23 e o governo da República Democrática do Congo assinaram um acordo de cessar-fogo com o objetivo de interromper os combates na região leste problemática do país. Sob mediação do Qatar, na declaração de princípio, as partes comprometeram-se a respeitar o seu empenho num cessar-fogo permanente. O porta-voz do governo da RDC, Patrick Muyaya, disse que a declaração assinada hoje tem em conta as linhas vermelhas que sempre foram defendidas pelo governo congolês, em particular a retirada inegociável do M23 das zonas ocupadas, seguida da implantação das instituições governamentais. A assinatura do acordo é mais um passo rumo ao tão sonhado fim do conflito, que dura há cerca de 3 décadas na RDC. No mês passado, representantes da diplomacia congolesa e ruandesa assinaram um acordo sob mediação dos Estados Unidos para colocar fim à violência no leste da República Democrática do Congo. O conflito no leste da RDC tomou novas proporções, com o grupo M23 a conquistar cidades importantes como Goma e Bukavu, capitais das províncias do Kivu Norte e Kivu Sul, mantendo-as sob sua gestão. Em Goma e nas regiões adjacentes, a violência provocou mais de 8.500 mortos em janeiro, segundo o Ministério da Saúde Pública congolês, além de ter forçado o deslocamento de cerca de 1.200.000 pessoas no Kivu Norte e Kivu Sul, de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações. 27 pessoas morreram hoje depois de um barco turístico ter virado nos mares do Vietnã. Entre as vítimas mortais estavam 8 crianças. As autoridades prosseguem as buscas por mais sobreviventes. A embarcação, que transportava um total de 53 pessoas, virou quando uma tempestade denominada Wipa se aproximou do Vietnã por via do Mar da China Meridional neste sábado. Ventos e chuvas fortes, bem como raios, foram relatados na área. As autoridades resgataram 11 sobreviventes e recuperaram 27 corpos, incluindo 8 de crianças. Enquanto as buscas prosseguem, as nacionalidades dos turistas não foram divulgadas. A tempestade Wipa, o terceiro tufão a atingir o mar da China Meridional este ano, deve atingir a costa do Vietnã no início da próxima semana. Embora ainda não tenha chegado, a tempestade já provocou a interrupção. O anúncio do cessar-fogo foi feito pelo enviado dos Estados Unidos à Turquia antes do acordo de cessar-fogo. Fruto da violência, mais de 300 pessoas haviam morrido. Na quarta-feira, Israel lançou ataques aéreos em Damasco e atingiu as forças do governo no sul, exigindo que se retirassem e afirmando que Israel pretendia proteger os drusos sírios, parte de uma minoria mais influente que também tem membros no Líbano e em Israel. No poder desde 1982, o presidente dos Camarões, Paul Biya, quebrou o silêncio e aos 92 anos anunciou a sua intenção de recandidatar-se à presidência do país. A manifestação pública da sua intenção acabou com as especulações sobre se o presidente mais velho do mundo voltaria ou não a ir em busca de mais um voto de confiança dos camaroneses. O governo dos Camarões garantiu que Paul Biya está bem de saúde. Entretanto, o anúncio não foi recebido de ânimo leve, tendo suscitado críticas de membros da oposição e de defensores dos direitos humanos. Especialistas consideram que Angola precisa trabalhar para alcançar a autossustentabilidade e também o equilíbrio em termos económicos. A ideia foi defendida neste sábado durante a primeira Conferência Angola Avante, que reuniu economistas, empresários e estudantes na capital do país.
Uma vez que o país celebra os 50 anos de independência, a primeira edição da Conferência Angola Avante abordou temas cruciais para o desenvolvimento econômico e regional, com foco em caminhos que conduzam a uma Angola sustentável e equilibrada. Um dos preleitores do evento, Eurico Ngunga, destacou a importância de se educar desde a tenra idade para que se consiga uma economia sustentável a longo prazo. O que deve ser feito em primeira mão é pensar numa educação holística, uma educação sistemática, não é? Desde a mais tenra idade, para se criar mentalidades, não é? Criativas, criarmos cidadãos criativos nesse país que venham pensar, não é? Como empreender, não é? Como desenvolver políticas, como desenvolver capacidades, não é? Tecnológicas, e aí naturalmente seremos capazes de transformar, não é? Os nossos produtos locais, seremos capazes em primeira mão também de chegar ao produtor familiar que está lá no Coroca, o produtor familiar que está lá no Lucapa, não é? E aí saberemos como produziu, por que produziu e como é que nós poderemos potenciar a sua produção para que naturalmente essa produção não seja apenas alocada num dado espaço, mas que ele venha reverberar de forma geral, de forma nacional. O especialista também enfatizou que é fundamental a participação ativa de todos os atores sociais na construção de uma economia robusta. Quem são esses atores sociais? O governo, não é? Os empresários, não é? As escolas, as universidades, os centros de investigação científica e tecnológica. Portanto, todos esses agentes, não é? Esses atores sociais devem ser tidos em conta no sentido de pensar em conjunto e aí sim nós criaremos políticas, criaremos estratégias para que, não é? Os desafios que estão aí na atualidade venham ser sanados e atendidos, mas de forma sistematizada. Nós saberemos exatamente onde estamos, para onde nós queremos ir e como é que nós iremos, não é, chegar lá. Por outro lado, o economista Daniel Sapateiro afirmou que Angola precisa aumentar a produção em grande escala para evitar a dependência das importações e promover a autossuficiência. Enquanto nós não produzimos bens e serviços em suficiência local, nós estaremos sempre sujeitos a compras no exterior, importações, estaremos sempre sujeitos à variação cambial, à disponibilidade de divisas, aos preços dos exportadores e também, obviamente, e aqui ainda, tendo em conta o petróleo, o seu preço e a sua produção. Se nós crescermos 3% e a nossa economia não produzir esses 3%, nós, obviamente, estaremos sempre numa lógica de insuficiência, de fazer com que haja esse fornecimento de bens e serviços para os novos cidadãos que vão nascendo todos os anos. A mentora do evento reforçou sua crença num país melhor, explicando que a realização da conferência faz parte de um esforço para criar soluções inovadoras e promover o desenvolvimento sustentável. Relatório Nacional Voluntário de Angola. Implementação da Agenda 2030, apresentados na ONU em destaque. O Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, esclareceu algumas questões dos acordos que tiveram com a FIBA África para a realização dos Jogos do Afrobasket e o porquê da escolha do pavilhão Velvicha Mirabilis para os Jogos de Angola. Faltam poucos dias para o arranque do Afrobasket 2025, que será realizado no nosso país, e segundo o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, foi preciso um grande esforço para que houvesse a aceitação da FIBA nas negociações para o acolhimento da competição em termos organizacionais. Para vocês terem uma ideia, até os prémios tiveram que ser aprovados pela FIBA. Até os prémios. Portanto, os cadernos hoje são completamente diferentes. Os timings não são estabelecidos internamente. Nós temos é que estar preparados para responder à demanda. Ou seja, o formato organizativo hoje é diferente do passado. O torneio de 2007 tinha uma perspectiva organizativa. Você não via, por exemplo, a FIBA envolvida na bilhética.
Você não via a FIBA envolvida na publicidade. Hoje tudo passa por eles. Rui Falcão, que falava no encontro que teve com a imprensa, também tocou na questão da transmissão e do facto da nossa seleção disputar os jogos fora de Luanda, um ponto que muito se discutiu ao longo do tempo, afirmando que a Federação Internacional da Modalidade impôs vários trâmites neste assunto e as escolhas foram feitas de acordo às condições do parquê. Quem vai dirigir todo o processo de transmissão internacional é a FIBA. E a FIBA chegou a um ponto que nos disse: nós não temos capacidade para desmultiplicar. Nós podemos fazer uma província, mas não podemos fazer duas. Então, entre Benguela e Namibe, nós tivemos que tomar uma decisão. Qual era o melhor pavilhão neste momento? Namibe, optou-se pelo Namibe. Neste encontro, ficou claro de que o marketing da prova no Namibe está em massa e que o público está super expectante pelo arranque da competição. O Afrobasket acontece de 12 a 24 de agosto. Garantir a maior divulgação da imagem do piloto angolano Rui Andrade foi um dos assuntos que estava em cima da mesa do encontro que o piloto manteve nesta sexta-feira com o secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira. A maior referência angolana no desporto motorizado, Rui Andrade, está no país para uma missão especial. Nesta sexta-feira, o piloto foi recebido pelo secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, na sala de reuniões do Ministério da Juventude e Desportos, aqui em Luanda. Um dos assuntos mais discutidos neste encontro breve foi a necessidade da maior divulgação da imagem do piloto de 25 anos de idade que corre no Campeonato Mundial de Endurance da FIA pela TF-POR. Depois do encontro, o secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, garantiu este apoio institucional para a divulgação devida dos feitos de Rui Andrade. Mas também olhando para toda a África, porque na realidade alguns destes nossos atletas, e no caso do Rui Andrade especificamente, são grandes referências na África e no caso dele especificamente na África francófona. Por isso não podemos estar só aqui a esconder os nossos campeões só para nós, e então aqui uma perspectiva de aumentar essa internacionalização da imagem, de alguma forma explorarmos possibilidades de trabalho conjunto. No fundo, a audiência centrou-se nesses aspectos. E também aproveitamos para dar-lhe os parabéns pelas últimas provas, nas quais esteve no pódio, conquistou a prova de Imola. Por isso, de alguma forma, fizemos hoje aquilo que temos vindo a fazer com vários atletas. O piloto sublinhou que a audiência serviu mais uma vez para lembrar as dificuldades que os atletas nacionais passam fora do nosso país. Bem, o meu objetivo para esta audiência era simplesmente para voltar a lembrar e realçar quais são as dificuldades de um atleta do estrangeiro, que foi feito. Falamos sobre as dificuldades, possibilidades de ajuda, como falamos há pouco sobre a possibilidade de expandir a minha imagem. Como nós sabemos, para um atleta é muito importante ter a sua imagem cada vez mais disponível ao povo, para saber o que é que eu estou a fazer, o meu desempenho lá fora, os meus resultados, porque é isso que também atrai ajuda de outras formas. Então, tentar buscar ajuda dessa maneira. Sobre o seu nome entre os condecorados deste sábado, o jovem piloto frisou que tal reconhecimento o fará trabalhar mais num futuro próximo. É uma grande honra. Como eu disse, a minha maior motivação é representar Angola, então poder ter o privilégio de receber uma condecoração destas significa que estou a fazer um bom trabalho e é uma motivação extra para continuar a fazer o que estou a fazer. Recordo que Rui Andrade é um dos nomes do desporto nacional que será condecorado pelo Presidente da República com a Medalha de Paz e Desenvolvimento neste sábado, no âmbito das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Vamos agora ao encontro do nosso colega Manuel da Cruz, que está no pavilhão Paulo Bunze, onde decorre a final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Handball entre o Interclube e o 1º de agosto. Manuel, boa noite. Será que já temos campeão?
Saudações desportivas, João Alves e audiência da Rede Girassol que nos acompanha neste momento. Terminou a final da edição 46 do Campeonato Nacional Sênior Masculino de Handball, que consagrou a equipa do Interclube campeã nacional depois de derrotar no 1º de agosto na final por 22-16, 11-9 ao intervalo, no autêntico espetáculo de handball, clássico do handball masculino a nível do nosso país. Neste momento de festa, a equipa do Interclube, juntamente com os seus adeptos, vão fazendo a festa. O Interclube, que não esteve muito bem na fase de grupos, até chegou a perder diante do 1º de agosto por 15 golos de diferença, 10-25, mostrou-se aqui com uma equipa intransponível, graças também a uma exibição do seu guarda-redes, o experiente Giovanni Moachiseng, que impediu com que o ataque do 1º de agosto fosse prolífero. Interclube que pela primeira vez conquista 3 campeonatos nacionais em seguida, e Giovanni Moachiseng neste momento é eleito o MVP do jogo, o jogador mais valioso desta final, que sorriu para a formação da polícia por 22-16. Momento de festa aqui no pavilhão Paulo Bunz. Nós colocamos um ponto final nesta cobertura da final da 46ª edição do Nacional Sênior Masculino de Handball, que consagrou o Inter ao derrotar o 1º de agosto por 22-16. A partir da Academia Desportiva do 1º de agosto, despedem-se Manuel Matamba e Manuel da Cruz. Saudações. Saudações, Manuel da Cruz, muito boa noite. Seguimos em frente. A Ministra de Estado para a Área Social apresentou em Nova Iorque o segundo relatório nacional voluntário de Angola sobre a implementação da Agenda 2030, onde reitera o compromisso internacional com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para não deixar ninguém para trás. Na ocasião, Maria do Rosário Bragança destacou a nova estratégia de longo prazo para o período 2025-2050, que se encontra alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas e com a Agenda 2063 da União Africana. Afirmou que o objetivo é de promover uma sociedade que valoriza e potencia o seu capital humano, uma infraestrutura moderna e competitiva, e uma economia diversificada e próspera, um ecossistema resiliente e sustentável e uma nação aberta ao mundo, segura e com igualdade de oportunidades. A ministra salientou que estas prioridades estão a ser implementadas no quadro do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, com foco no desenvolvimento do capital humano e na elevação dos níveis de segurança alimentar e nutricional. Durante a sua intervenção, a ministra de Estado para a Área Social informou que em 2024 Angola elaborou um estudo sobre análise sistémica dos aceleradores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que identificou os setores da saúde, educação, proteção social, agricultura, ação climática, água e saneamento como sendo os aceleradores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Angola. Bom, Angola acabou de fazer a apresentação do seu relatório nacional voluntário sobre os progressos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Fórum Político de Alto Nível sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui na Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Portanto, é a segunda vez que Angola faz esta apresentação, fez-lo pela primeira vez em 2021 e, estando apartados por um período de 4 anos, é possível mostrar estes progressos, por um lado, mas também o facto de Angola voluntariamente predispor-se a fazer a apresentação do relatório dos progressos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ajuda a identificar as lacunas que nós ainda temos, os grandes desafios e, sobretudo, a partilhar a sua experiência com outros países que também fizeram a apresentação e outros que farão, para que nós possamos, de uma forma progressiva, mas bastante consistente e sustentável, melhorar os progressos em direção aos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas, sabendo sempre que tudo aquilo que se fizer e que nos proporcionar Angola, que aponta as elevadas oportunidades de investimento nos setores da alimentação e bebidas, educação, energias renováveis, infraestruturas, setor financeiro e serviços.
Maria do Rosário Bragança fez saber que durante os últimos anos o país realizou investimentos relevantes no setor social, com realce para a saúde, que registrou progressos significativos no que se refere à redução da mortalidade materna e de crianças menores de 5 anos. A ministra sublinhou que estes progressos impactaram positivamente na melhoria da esperança de vida à nascença, em decorrência da implementação do Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde, bem como do aumento de unidades de saúde de referência de alta complexidade, fortalecendo deste modo o Serviço Nacional de Saúde. Realçou que no domínio da igualdade do género foram feitos avanços consideráveis para a promoção da igualdade do género em Angola, especialmente no que diz respeito à paridade do género, refletida no aumento da representação de mulheres em lugares-chave do governo e no reforço do quadro legal, do qual se destaca a criação do Observatório do Género de Angola. Segundo a responsável, a representação feminina em cargos políticos e de decisão registrou uma evolução. Os assentos parlamentares ocupados por mulheres aumentaram de 29,6% para 39,5% e os cargos políticos passaram de 20,1% para 26%. Veja no próximo bloco o resumo da semana em atualidade no Girassol Jornal. Veja também Nelson Mandela na personalidade da semana. Até já. Estamos de volta. Bem-vindo à terceira e última parte do jornal. Veja a seguir o resumo da semana em atualidade. Reveja as matérias mais importantes da semana que termina. Os dados registados no último fim de semana voltam a colocar a sinistralidade rodoviária no topo das preocupações. Os números de acidentes aumentaram comparativamente ao período de 4 a 6 de julho. Houve um acréscimo de 8 acidentes. O choque entre veículos e os atropelamentos lideram os indicadores. Porém, as consequências inerentes aos acidentes nas vias do país reduziram, segundo o porta-voz da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, Pascoal Mussumbo. Os funcionários da ATECUL prometem paralisar os serviços nesta quarta-feira. Os colaboradores apontam o não cumprimento do pagamento salarial, com o respectivo aumento na ordem de 45%, atualização de categorias e subsídios. No dia 16 do mês em curso. A pesca de subsistência é uma das atividades que boa parte dos jovens do bairro Sarico praticam. Manuel Antônio é pescador e pratica a pesca de subsistência há mais de 15 anos e diz que a vida no Sarico é difícil e que, como ele, vivem várias pessoas de forma lastimável. Se não há pesca, então não comemos. Então, que é por isso que a nossa vida aqui está muito a cascar mesmo assim. Gostamos do governo ajudar sempre para nós, mas que o povo daqui, sem um peixe aqui no mar, não conseguem fazer nada. O mercado da Mabunda reabriu oficialmente no dia 8 de julho de 2025, após um processo de requalificação em 5 fases, com melhorias como bancadas, sistema de água potável, sanitários modernos e vigilância sanitária. No entanto, a sobrevivência das vendedoras continua marcada por queixas persistentes mesmo após a reabertura. Elas alegam que a medida resultou num aumento expressivo dos custos operacionais. O pessoal da administração só está mais preocupado com o dinheiro que eles vão tirar das pessoas. Para entrar no mercado, se você não tiver os 600 kwanza da bancada, você vendedora, não entras. Esses 600 é diário e é por uma pedra, do jeito que estão a ver a pedra. Essa pedra aí tem 3 pessoas e essa é uma praia de peixe. As pessoas estão acostumadas a virem comprar peixe cedo. Tem aquelas pessoas que saem antes de irem trabalhar, primeiro vêm pegar o peixe, depois vão para ir trabalhar. A título póstumo, o Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, outorgou a Medalha da Palma Militar Classe Única aos ex-presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos. As medalhas foram entregues às viúvas dos estadistas, nomeadamente Maria Eugênia Neto e Ana Paula dos Santos, em reconhecimento ao papel desempenhado pelos dois na edificação da nação e no fortalecimento das Forças Armadas Angolanas. António Agostinho Neto é referenciado por ter sido o primeiro presidente da Angola independente e por ter liderado a luta de libertação nacional que culminou com a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975.
A viúva do estadista, Maria Eugênia Neto, diz ser uma homenagem mais do que merecida a julgar pelos feitos do marido em prol da nação angolana. É normal, normalíssimo, até devia ser maior. É verdade ou é mentira? Angola Cables informa através de uma nota que o país ficou parcialmente impedido do acesso à internet neste sábado, 19 de julho, devido a uma avaria motivada pela realização de obras na via pública, que causaram cortes nas interligações em fibra óptica, afetando com isto vários operadores da internet. Angola Cables assegura que os técnicos estão a trabalhar na resolução imediata e que os serviços de backup e cloud em outras soluções digitais permanecem estáveis, sem registro de interrupções. A Baía de Luanda continua a ser um local perfeito para muitos angolanos. O cartão postal da cidade de Luanda é convidativo e os munícipes enaltecem o retrato. Segundo os moradores da capital, entrevistados por nós, o espaço tem tudo para continuar a atrair turistas. Para muitas pessoas, a Baía de Luanda é um lugar que dispensa comentários. Tudo graças à sua beleza natural e à tranquilidade que a caracteriza. A Baía é convidativa. A Baía é um espaço verde, é um espaço lindo. A Baía faz toda a diferença na cidade de Luanda. É um sítio bom, é um sítio calmo. É bom para relaxar, para estudar, para quem gosta de fazer exercícios. Hoje a marginal de Luanda está muito mudada, né? Já há anos atrás a marginal era uma coisa, mas hoje já temos uma imagem que vai sim atrair turistas para Luanda. Toda a gente quer vir para a marginal, quer conhecer e quer fazer foto. Hoje tem uma cidade muito bonita. Após a reabilitação passou a ser um lugar mais lindo ainda do que passar matérias desportivas, que é um benefício para nós os jovens. E é um lugar que representa Angola em si, um lugar belo, único e com paisagens muito lindas. Para esta jovem, por exemplo, estudar na Bahia é mais agradável do que na própria residência. Tenho mais facilidade de perceber as coisas, de entender, de estudar quando eu estou aqui, porque em casa eu não consigo por causa das crianças, tenho marido, tenho filhos, é complicado, então não consigo. Quando eu venho aqui, consigo estudar. E para quem trabalha de segunda a sexta-feira, aproveitar o fim de semana com os filhos é quase obrigatório. No dia de sábado é um dia que geralmente eu não vou trabalhar e decidi dar uma volta com os miúdos para vir conhecer um pouco Luanda, né? E estamos aqui, mostrar um pouquinho da cidade de Luanda e eles estão a gostar maravilhosamente. Este jovem está a celebrar o 18º aniversário e escolheu a Bahia para o ponto de encontro com os amigos. Vim a apreciar a paisagem e também festejar o meu aniversário, passou os 18 anos. Apreciar essa paisagem linda da Baía de Luanda, festejar com a beleza encantadora desse local, com a gente boa que eu trouxe aqui, os meus amigos, e uma partida de basquetebol. Por outro lado, estas mulheres pertencentes à Igreja Evangélica de Angola vieram à Baía de Luanda para partilhar a palavra de Deus. Hoje é um dos dias que viemos atender a agenda trimestral da Sociedade Moça e estamos aqui reunidas para partilhar a palavra de Deus. Este local, por quê? Nós achamos que é um local turístico, é um local com espaço verde agradável, é um local calmo, onde achamos que teríamos a maior tranquilidade de estarmos e partilharmos a palavra. Vamos meditar, teremos um tema, vamos falar da autoanálise, vamos nos analisar a nós mesmas, vamos nos examinar, porque como moças, como jovens na sociedade, principalmente na sociedade angolana, acho que devemos partir desse princípio de uma autoanálise, aonde nós estamos a ir, aonde nós estamos a falhar, o que é que estamos a acertar. Essa é uma atividade que está no programa da nossa sociedade. Nós não apenas realizamos atividades recreativas, mas também realizamos campanha de evangelização ao redor da igreja e não só. Nelson Mandela, o líder nacionalista sul-africano, é a nossa personalidade da semana.
Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em Venzo, África do Sul, a 18 de julho de 1918 e morreu de doença em Joanesburgo, África do Sul, a 5 de dezembro de 2013. Nelson Mandela, que viveu 95 anos, foi um advogado, um líder revolucionário e o primeiro presidente negro da África do Sul de 94 a 1999. Mandela é considerado o mais importante líder da África subsaariana e pai da moderna nação sul-africana, onde é chamado por Madiba, nome do seu clã, ou Tata Pai. Nascido numa família de nobreza tribal, numa pequena aldeia do interior, onde poderia ocupar o cargo de chefia, o nacionalista recusou esse destino aos 23 anos ao seguir para Joanesburgo e iniciar a sua atuação política. Madiba tornou-se um jovem advogado na capital e líder da resistência não violenta da juventude, acabando como morreu acusado de traição. Nelson tornou-se o prisioneiro mais famoso do mundo e, finalmente, o político mais galardoado em vida, responsável pela refundação do seu país como uma sociedade multiétnica. Mandela passou 27 anos na prisão de 63 a 1990 e foi libertado depois de uma campanha internacional. Em sua homenagem, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Internacional Nelson Mandela a 18 de julho, a data do seu nascimento, como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela liberdade, justiça e democracia. 250 prémios e condecorações, incluindo o Nobel da Paz em 1993, a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos e a Ordem de Lenin da União Soviética. Nelson Mandela é um dos maiores líderes morais e políticos do nosso tempo. Hollywood realizou 7 filmes sobre a vida de Nelson Mandela, com realce para Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, Invictus e Face a Face Mandela versus de Klerk. Hoje ficamos por aqui. Amanhã há mais informação. Estamos gratos pela atenção dispensada. Desejamos a todos continuação de muito boa noite e bom sábado.